Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de todos. Tenha um dia e uma semana muito abençoados. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um texto antigo que, olha, parece que foi escrito para hoje, o capítulo 59 do livro de Isaías. Para essa nossa conversa, vamos usar o texto bíblico na versão Nova Almeida atualizada e também os comentários do teólogo John A. Martin, que sempre trazem uma luz, né? E a nossa missão aqui é tentar entender uma questão que eu acho todo mundo já se fez. Por que às vezes parece que Deus está em silêncio, justo quando a gente mais precisa? Isaías 59 encara essa pergunta de frente. Ok, vamos lá. O capítulo já começa de um jeito bem surpreendente. Em vez de tentar justificar o silêncio de Deus, o profeta meio que já inverte o jogo. O versículo 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Peraí, então, a primeira coisa que o texto faz é dizer, olha, o problema não está na conexão, o sinal de Deus está forte. Se a chamada não completa, o problema é no seu aparelho. A pergunta que fica é, o que tem de errado com o nosso aparelho, então? Exatamente, é uma abertura, assim, genial, porque ela quebra totalmente a nossa expectativa. A queixa humana mais comum é Deus não me ouve, e o profeta responde, ele ouve perfeitamente, a questão é o que ele está ouvindo. Ele já estabelece de cara que a capacidade e a vontade de Deus de agir são infinitas. O problema não é de poder, é de relacionamento. E a resposta para isso vem como um soco no estômago, já no versículo 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto. Nossa, não é um silêncio de indiferença, é um rosto que se esconde. A imagem é muito pessoal, é dolorosa. O pecado não enfraquece Deus, de forma alguma, mas ele constrói um muro entre nós e ele. E o mais importante, segundo o profeta, é que a iniciativa de construir esse muro é nossa. É humana. O pecado tem essa consequência inerente, que é o isolamento. Ele nos corta da fonte da vida. E para não deixar nenhuma dúvida do que esse muro é feito, o profeta, ali dos versículos 3 a 8, ele pinta um retrato devastador da sociedade. É quase uma autópsia moral. E ele não fala de pecadinhos, ele descreve um sistema inteiro em colapso. Totalmente. É corrupção em todos os níveis. Nas ações, com mãos manchadas de sangue, na comunicação, com lábios que falam mentiras. E até nas intenções, né? Nos planos que eles fazem. Exato. E aí que ele usa duas metáforas que são, assim, brilhantes no versículo 5. O povo está chocando ovos de cobra e tecendo teias de aranha. Isso é poesia da mais alta qualidade para descrever o mal. Vamos parar um pouco nessas imagens porque elas são muito, muito fortes. Teias de aranha e ovos de cobra. O que isso realmente nos diz sobre o que eles estavam fazendo? O fascinante nessas metáforas, e o Martin aponta isso muito bem, é que elas mostram duas falhas fatais do mal. Primeiro, a teia de aranha. O texto diz que as teias não servem para fazer roupa. Ou seja, o mal é inútil. As tramas, as mentiras, elas são frágeis, não conseguem nos proteger, não nos cobrem de verdade. É uma defesa ilusória. Entendi. É pura aparência sem substância nenhuma. Exato. E segundo, os ovos de cobra. O texto diz que se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. Isso quer dizer que o mal é autodestrutivo. Os planos malignos que eles chocam acabam se voltando contra eles mesmos e contra os outros. O veneno que preparam, no fim, envenena o próprio ninho. Então o pecado não é só uma ofensa a Deus, é uma estratégia terrivelmente estúpida. Uma estratégia estúpida com um resultado inevitável que o texto chama de ruína e destruição. E a frase que fecha essa sessão é a consequência lógica de tudo. Não conhecem o caminho da paz. A paz, o shalom, não é só ausência de guerra, é integridade, é plenitude. Ao desintegrar a sociedade com mentiras e violência, eles naturalmente perderam a paz. Pois é, não foi um castigo arbitrário. Foi simplesmente a colheita do que eles plantaram.
E aí o diagnóstico está completo. A sociedade está doente, a comunicação com Deus está cortada e a culpa é deles. O cenário é de desesperança total. E é nesse ponto, quando tudo parece perdido, que a narrativa dá uma virada de 180 graus. E que virada! Pois é, depois de um diagnóstico tão brutal, a gente esperaria o quê? Negação, raiva, procurar um culpado. Mas o que acontece a partir do versículo 9 é o que vira o jogo. A voz muda. Não é mais o profeta acusando vocês, é o povo confessando nós. É como se a ficha finalmente caísse. Essa transição é o ponto crucial de todo o capítulo. É o momento do despertar. Eles param de apontar o dedo para o céu e começam a olhar no espelho. E o que eles veem é desolador, mas é honesto. É o primeiro passo para qualquer cura, reconhecer a profundidade da doença. E a descrição que eles fazem de si mesmos é de uma vulnerabilidade total. É quase cinematográfica. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Apalpamos as paredes como cegos. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. Tropeçar ao meio-dia. Quer dizer, mesmo quando a verdade deveria ser óbvia, clara como o sol, eles admitem que não conseguem enxergar. Estão perdidos. É a confissão de uma depravação espiritual completa. Eles estão dizendo, sim, nós estamos cegos, desorientados, não conseguimos achar o caminho. E o som dessa confissão, como diz o versículo 11, é quase animal, é primitivo. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. É o som da dor de quem sabe que está perdido. E eles finalmente colocam em palavras a causa disso tudo, lá no versículo 12. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Acabou a negação. Aquele muro que o profeta falou no começo, agora eles admitem. Sim, fomos nós que construímos tijolo por tijolo. E essa confissão se torna social. Talvez a imagem mais poderosa de todo o capítulo esteja no versículo 14. A verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Pensa nisso. A verdade, personificada, caída no meio da rua e ninguém ajuda a levantar. A justiça está do lado de fora, barrada. É o colapso da confiança pública. Nossa, essa imagem da verdade caída na praça é de uma atualidade assustadora. Parece um retrato de uma sociedade de pós-verdade, onde os fatos já não importam. Quando a verdade cai e ninguém se importa, a base de tudo desmorona. Precisamente. Eles confessam que a sociedade se tornou um lugar onde é impossível viver de forma íntegra. E com essa confissão, eles chegam ao fundo do poço. Admitem a culpa e a total incapacidade de consertar o problema. E é nesse vácuo de capacidade humana que a narrativa se volta para Deus de novo. A humanidade se declara falida. Fim da linha. E aí, o que acontece? O texto diz que Deus olha para essa cena toda. O versículo 16 é impressionante. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus se espanta com o vácuo. Ninguém para se levantar. Ninguém para defender justiça. E aqui está a chave teológica de tudo. Se a nação estava completamente incapaz de se ajudar, a salvação tinha que vir de uma fonte externa. A iniciativa precisava ser de Deus. Não tinha outro jeito. Se houvesse um herói humano para resolver, a história seria outra. Mas não havia. A salvação só se torna possível quando a gente chega no fim dos nossos próprios recursos. Então, porque não tem um intercessor humano, o próprio Deus decide intervir. O resto do versículo 16 é de arrepiar. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Ele mesmo arregaça as mangas. O braço do Senhor, que no começo do capítulo foi dito que não estava encolhido, agora entra em ação. Exatamente. Na ausência de qualquer agente humano justo, o próprio poder e a própria retidão de Deus se tornam os instrumentos da salvação. Ele vai resolver o problema que a humanidade criou e não consegue consertar. E a forma como ele entra em cena é espetacular. O versículo 17 descreve ele como um guerreiro divino se preparando para a batalha. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto.
Essa imagem quebra qualquer ideia de um Deus passivo distante. Ele está se armando para uma intervenção direta. E o fascinante é como essa imagem ecoa, né? O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, pega essa mesma imagem para descrever a armadura de Deus que nós cristãos devemos usar. A couraça da justiça, o capacete da salvação. Pensa no que isso significa. Paulo está dizendo que as armas que usamos na nossa luta espiritual são, na verdade, os próprios atributos de Deus. Sabe, essa imagem de um Deus guerreiro vestido para vingança pode ser um pouco desconfortável para alguns. Parece contradizer a ideia de um Deus só de amor. Como o texto resolve essa tensão? É uma ótima pergunta. A palavra vingança aqui não deve ser entendida como uma raiva cega, um rancor. No contexto bíblico, a vingança de Deus é a sua ação de zelosamente executar a justiça. É um ato judicial para restaurar a ordem, para derrotar o mal e, por consequência, salvar o seu povo. É a retribuição justa contra a opressão. É a justiça em ação. São dois lados da mesma moeda, juízo para o mal e salvação para os que se arrependem. Faz todo sentido. É a justiça que finalmente vai lá e levanta a verdade que estava caída na praça. E essa intervenção poderosa termina com uma promessa incrível, o versículo 20. O Redentor virá a Sião e aos de Jacó que se converterem. E esse Redentor, na tradição judaico-cristã, é uma referência clara ao Messias. E a promessa é específica, ele virá para aqueles que se arrependem, que dão meia volta. A salvação que ele traz não é automática, ela é para aqueles cujo coração foi preparado pela confissão honesta que a gente viu antes. O arrependimento não compra a salvação, mas abre a porta para recebê-la. Exato. E o capítulo fecha com uma aliança que aponta para uma solução definitiva. O versículo 21 fala que o Espírito de Deus e as suas palavras estariam no povo e nos seus descendentes para sempre. Uma das promessas mais fortes sobre a obra do Espírito em todo o Antigo Testamento. Com certeza. Isso aponta direto para a nova aliança. O problema inicial era um coração pecaminoso. A solução final, então, não é só um resgate externo, mas uma transformação interna. Deus promete colocar seu Espírito e suas palavras dentro do povo. É a solução definitiva para a barreira do pecado. Então, para a gente amarrar tudo, que jornada! Começamos com a pergunta, por que Deus parece distante? A resposta foi brutalmente honesta. Existe um muro, e nós o construímos. Vimos o povo chegar ao fundo do poço, confessando sua total incapacidade de derrubar esse muro. E quando toda a esperança humana acabou, a solução veio, de Deus, uma intervenção direta e poderosa. O insight central é esse. O problema do pecado, tanto em nós quanto na sociedade, é profundo demais para ser resolvido com nossas ferramentas. A iniciativa da salvação é, e sempre foi, divina. A nossa esperança não está na nossa capacidade de sermos bons o suficiente, mas na graça de um Deus que nos vê perdidos, atravessa o muro e vem nos resgatar. Isso me deixa com um pensamento final para a nossa reflexão. O texto diz que Deus se maravilhou por não haver um intercessor humano. E então ele mesmo agiu. Pensando nisso, o que essa passagem sugere sobre o papel da intervenção divina justamente naqueles momentos da nossa vida ou da história em que a ajuda humana parece completamente ausente ou impossível. Obrigado por nos acompanhar nesta análise. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.